Olá, turma, tudo bem? Aqui é a professora Vanessa de Ciências e hoje a gente vai fazer mais uma aula. Hoje a gente vai falar da composição das células. Nas aulas passadas a gente tem visto, né? A gente falou um pouquinho sobre as células, a gente conheceu. Então eu fiz aqui basicamente um resumo para a gente relembrar o que a gente viu na aula passada. Tá? Basicamente, as células são partículas microscópicas, né? São a base, né, do nosso corpo, do nosso organismo, tá bom? Elas podem ser procarióticas ou elas podem ser eucarióticas. As eucarióticas, elas são um pouco mais complexas, têm núcleo organizado e elas têm célula animal e célula vegetal. Já as procarióticas, elas são mais simples, são células que estão presentes em bactérias, né, em alguns tipos de algas, e elas são bem mais simples, elas têm bem menos coisas, o núcleo dela fica desorganizado no citoplasma, ok? A gente viu também, né, que a célula animal, ela tem 3 estruturas básicas, que é a membrana plasmática ou membrana celular, que é a mesma coisa, o citoplasma e o núcleo, tá? Então, essas são as 3 estruturas básicas que toda célula animal tem. A gente também viu isso na aula passada. E vimos também, certo, que ali no citoplasma, que é uma das partes básicas da célula, estão as organelas, que trabalham juntamente com uma célula para manter a funcionalidade do nosso corpo, né, do nosso organismo. Então, hoje, a gente vai ver a composição de toda a célula. A gente vai ver para que serve cada partezinha, tanto as 3 estruturas básicas, quanto as organelas que ficam ali presentes. Então, a gente vai ver uma por uma e a gente vai descobrir para que ela serve, ok? Vamos começar com as 3 primeiras, com as 3 estruturas básicas da célula: membrana plasmática, citoplasma e núcleo, tá? O que é a membrana plasmática? Lembra que na aula passada a prof explicou que é como se fosse uma capinha protetora, tá? É ela que protege a célula. Ela protege, né? Ela regula a entrada de substâncias necessárias para as células, porque a membrana plasmática só vai deixar entrar na célula aquilo que for bom para ela. Aquilo que não for, ela não deixa entrar. A gente chama isso de permeabilidade seletiva. É a membrana, né, que vê aquela, é como se ela falasse assim, ó, isso aqui é muito bom para a célula, vamos deixar entrar. Isso aqui não é bom, não vamos deixar entrar, tá? Então, a membrana plasmática da célula, ela é bem seletiva. Ela só vai deixar entrar aquilo que for bom e da mesma forma que ela vai regular a saída de substâncias desnecessárias da célula. Se não tiver que sair, ela também não deixa, tá bom? Então, é como se fosse uma capinha mesmo protetora e ainda ela consegue regular, né, o que entra e o que sai de dentro da célula, tá? Essa imagem aí de baixo, né, da célula é a ilustração de como que é a membrana, né, de como que é essa capinha protetora aí da célula, tá bom? Ela tem uns espaços extracelulares, né, que permite aí a entrada ou a saída de substâncias, que é essa seletividade que eu acabei de falar para vocês, ok? Aí a gente tem o citoplasma. O citoplasma, ele é como se fosse um líquido, né, gelatinoso, ele é transparente, ele é homogêneo, lembra do que é homogêneo lá nas aulas anteriores? E ele não tem estrutura, é como se fosse um líquido ali bem gelatinoso, aonde estão as organelas, que a gente vai conhecer hoje, porque na aula passada a gente viu só apenas os nomes e hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais aí das organelas, tá bom? Então, esse citoplasma é esse líquido gelatinoso aonde estão as organelas da célula, ok? E a gente tem também de parte básica, né, daquelas 3 estruturas básicas, o núcleo. O núcleo, pessoal, ele controla todas as atividades da célula, tá bom? Dentro do núcleo é que está localizado a maioria dos genes. O que é isso, prof? O que é genes? Genes são as nossas características hereditárias, aquelas características que a gente puxa dos nossos avós, dos nossos pais,
tá? Estatura, cor de cabelo, cor do olho, formato do rosto, ou seja, todas as características que a gente tem, que são herdadas, né, dos nossos familiares, ficam guardadinhas aí dentro do núcleo, tá? A maioria das células, elas possuem apenas um núcleo, certo? E elas são chamadas de uninucleada, porque possui apenas um núcleo. Porém, existem também algumas células que elas têm mais de um núcleo, ou seja, possui 2 núcleos. Aí ela é chamada de célula binucleada, porque ela possui mais de um núcleo, ok? Ainda falando de núcleo, a gente tem o envoltório nuclear, que é também como se fosse uma capinha extra que protege o núcleo. Lembra que quando a gente estudou célula procariótica e célula eucariótica, que a gente viu que a procariótica, ela não tem é toda bagunçada, né? Ela é toda dissipada lá no meio do citoplasma. Esse envoltório nuclear é que mantém o núcleo bonitinho, né? E organizado das células eucarióticas, tá bom? Então, esse envoltório nuclear, ele, né, engloba, né, todo o núcleo nuclear, aonde fica localizado a cromatina e o nucleolo, ok? E ele também possui alguns tipos de poros que permite a entrada e saída de substâncias ali do núcleo para o citoplasma, beleza? Agora a gente vai começar a falar das organelas. A gente já viu as 3 estruturas básicas e agora a gente vai falar um pouquinho das organelas. Primeiro que a gente vai falar é o ribossomos. Eles são bem pequenos, tá? A gente já sabe, né, que a célula ela é micro, então essas organelas aí elas são menores ainda, tá bom? Esses ribossomos é como se eles fossem uns grãozinhos, uns grânulos que ficam mergulhados no citoplasma. Ele pode ficar ali no citoplasma disperso, ou ele pode ficar grudadinho lá no retículo endoplasmático. E aí esse retículo endoplasmático ele fica rugoso, porque parece que está cheio de bolinhas, né? Cheio de grânulos. Nada mais é do que os ribossomos, tá? Ali acontecem coisas muito importantes, como por exemplo, síntese de alguns tipos de funções, né, das células, por exemplo, a insulina, que ela é muito importante, né, que é um hormônio que controla a quantidade de açúcar que a gente tem no sangue, hemoglobina, proteína, tá? Então, tudo está relacionado com algo muito importante para o nosso corpo. O próximo é o retículo endoplasmático, que eu acabei de falar ali atrás para vocês, tá? O que ele faz? O que esse retículo endoplasmático ele faz? Ele auxilia a distribuição e armazenamento de substância. É como se ele ficasse ali auxiliando, né? Pegando algumas coisas, distribuindo, armazenando, tá bom? Existem 2 tipos de retículo endoplasmático. O rugoso, né, que recebe esse nome por causa dos ribossomos, né, que ficam grudados nele, e tem o retículo endoplasmático liso, que é esse mais clarinho que tá aparecendo aí na imagem para vocês, tá bom? Ali também ocorre o transporte de alguns tipos de substâncias, como por exemplo hormônios, tá bom? E dentre outras coisas. Então, o retículo endoplasmático, ele distribui e armazena vários tipos de substâncias, ok? Agora a gente fala um pouquinho do complexo de Golgi, né, que parece uma massinha toda amassada, é como se fosse uma pilha, né, de vesículas achatadas aí, e a principal função dessa organela é servir para acumular secreções que são liberadas quando a membrana plasmática faz a síntese de açúcar. É como se fosse uma lixeirinha, vamos dizer assim, tá? Não é esse nome, tá, pro pessoal? Mas ali ela serve justamente para o acúmulo de secreções ali na hora da síntese de açúcar, tá bom?
Aí a gente tem o lisossomos, não vamos confundir lisossomos com ribossomos, certo? O que são os lisossomos? É como se fossem pequenas bolsas, tá? Formadas pelo complexo de Golgi, que também é outra organela, beleza? É como se fosse uma membrana que envolve todas as enzimas, tá bom? Por exemplo, o que é enzima? Por exemplo, a gente tem enzima digestiva, que auxilia no processo da digestão de alimentos, certo? E esses lisossomos, eles ajudam a eliminar bactérias e corpos estranhos, certo? Se esses lisossomos acontecer de ser rompido, a célula pode se destruir, que é um processo chamado de apoptose. Então, os lisossomos aí também é bastante importante, tá? Agora a gente vai ver outra organela, que é a mitocôndria, que eu acho que é uma das mais conhecidas, né, que as pessoas conhecem, porque ela está relacionada com o processo de obtenção de energia, tá bom? Por quê? Porque ali dentro dela ocorre a respiração celular, que é o ciclo de Krebs, cadeia de transporte de elétrons, que isso daí vocês vão ver bem mais para frente, mas tudo isso daí gera energia para a célula, para ela conseguir funcionar, para ela conseguir ali manter a funcionalidade dela. E é essa mitocôndria que faz aí esse processo, ok? Aí a gente tem os centríolos, tudo que a gente tá falando aqui são organelas, tá? Os centríolos, eles ficam localizados próximo ali do núcleo, tá? Eles são assim, né, dois, né? Cada célula, com exceção dos vegetais superiores, possui 2 centríolos que estão perpendiculares, que é como se fosse um em cima do outro aí, certo? Eles têm papel também muito importante, principalmente no processo da divisão celular, que a gente vai ver mais para frente, tá? Que esse processo de divisão celular serve, né, para repor células mortas do nosso corpo, para a gente crescer, tá? Para se reproduzir, beleza? E também são responsáveis pela formação de cílios e flagelos. A gente tem os peroxissomos, que faz a degradação de água oxigenada e do álcool, certo? Bem tranquilo. A gente tem o cloroplasto ou plasto, né? Que é aquela organela que a gente só tem na célula vegetal. Tanto é que tá escrito aí para vocês, ó, ausente em animais, tá? Essa organela, que é o cloroplasto, ela faz o armazenamento de amido, né? O pigmento verde, que é a clorofila, que é o que dá a cor às plantas, certo? E ainda outros processos celulares. Ele é muito importante porque é nele que ocorre o famoso processo da fotossíntese, né? Que libera o oxigênio que a gente tanto precisa para sobreviver, tá? Aí a gente tem o vacúolo, que também é ausente na célula animal, tá? Tem só na célula vegetal. E ele participa no controle osmótico da célula, né? Ele também armazena substâncias, excessos de água e várias outras coisas. Então, vocês podem perceber que ele é bem grandão aí, né? Então, é como se ele também conseguisse armazenar várias substâncias daí da célula, para que quando ela precisar, está disponível, bom? Bom, pessoal, essa é a aula de hoje. Essas são todas as organelas que a gente tem nas células, tanto na célula animal quanto na célula vegetal. A gente viu na aula passada que existem organelas que estão presentes tanto na animal quanto na vegetal, e tem algumas que são só na animal e só na vegetal. Hoje a gente viu todas de uma forma geral e para que servem, ok? E aqui vem as atividades, porém as atividades a prof sempre explica lá no grupo certinho.